estou aqui no meu segundo dia do meu projeto Agende Seu Sonho. E hoje foi um dia de aterrissar um pouco, né? Ontem foi o dia do entusiasmo, da euforia, aquela sensação que a gente tem quando a gente acaba de ter uma visão, um espumante, né? Um delírio, uma alegria. E aí hoje eu já aterrissei um pouco, mas continuei firme no projeto, entendo que todo o processo de criação tem um seu momento de êxtase, de delírio, em que você pensa com a sua águia, você pensa com a sua mente criativa, em que você se permite vislumbrar e não pensar um pouco nos obstáculos. Você pensa o que você quer, sem pensar nos obstáculos. Aí hoje já foi um momento mais de aterrissar e pensar um pouco mais nos obstáculos e não para parar o sonho, mas sim como trazer ele para a realidade. Então, eu comecei a levantar as coisas que eu vou precisar fazer e lembrei, que óbvio, eu tenho os trabalhos que eu já comecei no ano passado, no final do ano passado, que são os trabalhos que vão me manter esse ano, os meus projetos desse ano, né, de 2021. Então eu agora tenho que concatenar a agenda do meu trabalho do presente com a agenda do meu sonho do futuro, né? E então essa é o ensinamento de hoje, o meu aprendizado de hoje, né? De como agora eu vou criar serviços e produtos que sejam possíveis de concatenar com o que eu já faço e que me lancem para um caminho cada vez mais fácil, mais fluido, mais perto da minha meta, que é passar um tempo em Nova York só vivendo do teatro musical. E eu comecei também a fazer hoje uma parte que eu chamo de processo criativo, que é levantar uma série de coisas que eu sei e gosto de fazer, que já fiz para outras pessoas, para que eu torne eles em produtos e serviços vendáveis. Então eu estou aqui ainda no meu processo criativo, bolando isso, ainda vou dar uma forma, e assim, dando a forma, eu vou compartilhar. E outra coisa que eu estava pensando, eu queria compartilhar também, é que eu fiquei pensando eu penso muito sobre o Brasil e as suas diferentes classes sociais, diferentes possibilidades, né? E eu fiquei pensando, eu tenho 35 anos, eu tenho curso superior, tenho vários cursos profissionalizantes de áreas diferentes, né? Como teatro, como publicidade. Meu ensino superior em jornalismo, também sou empresária, também sou professora de inglês, tem uma série de outros cursos que também me abrem a possibilidade de outras profissões. Mas existem pessoas com a mesma idade que eu, que não têm curso superior. E também tem pessoas com a mesma idade, com menos idade que eu, que já teve muito mais oportunidade que eu. E isso é o Brasil. Então, essa é uma questão que a gente não pode desconsiderar. Mas a gente também não pode achar que isso é o fim. A gente tem que pensar quais as nossas possibilidades hoje. Eu tenho essas possibilidades. Outras pessoas talvez não tenham essas possibilidades. Mas tem uma coisa que todos nós temos em comum, que é a força de vontade, que é a capacidade de desejar, de sonhar. E são desejos e sonhos. E que mais? Todos hoje temos muito mais acesso à informação do que antes, então você pode ler livros pela internet, livros gratuitos, você pode ouvir no YouTube. Se você não tem internet em casa, mas você provavelmente deve ter uma lan house perto de você. E se você não tem uma internet, provavelmente você tem livros, você tem sempre a informação, ela está um pouco mais disponível do que antes. E se você não tiver informação nenhuma no seu mundo exterior, certamente você tem um incômodo no seu interior. Então é daí que nascem todas as coisas, né? E um outro desafio meu é segurar a ansiedade, porque quando a gente tem muita ideia, a gente fica muito ansioso para conseguir realizar. Mas a gente precisa dar tempo ao tempo e dar um tempo nesse processo criativo, esse processo em que você pensa, que você sente, você pondera, você viaja na maionese. É necessário esse processo. E às vezes a gente acha que porque ainda está parado, né, ainda está ali mexendo no barro, que você não está criando, que você não está fazendo, que você não está progredindo, mas não é. Tudo começa aí de um sonho, de uma ideia, de uma vontade, de um delírio, de uma fantasia. Então, se você não tiver
esses incômodos na alma, então é porque você não tá vivo. Então trate de ter um. Se catuca aí pra achar o seu incômodo da alma, porque é a partir dele que você vai conseguir ser uma pessoa melhor e realizar seus sonhos. Você tem que ter um, pelo menos. Então, eu acho que a dica de hoje é a gente, que eu aprendi hoje, né? É a gente prestar atenção nos nossos incômodos, né? A questão das diferenças das classes sociais é um incômodo muito grande para mim. Então, tudo que eu faço, eu tento fazer o meu possível de solucionar esse problema. É claro, uma pessoa só, mas assim, eu tento fazer o meu possível e inspirar outras pessoas a fazer o possível delas. Então, esse é o meu recado de agora. Eu deixei meu exercício físico agora para noite, porque eu passei a manhã toda, a manhã e a tarde, me catucando, pensando nos meus incômodos e pensando como eu ia solucionar. E como que eu vou criar sempre produtos, serviços, o que for que eu puder vender, de forma que as pessoas possam comprar e sejam de fato úteis, né? E às vezes, como empresário, é muito difícil você criar um produto ou serviço que seja de verdade útil. Um país que tem tantas necessidades básicas e urgências, né? Às vezes eu penso assim, eu vou criar um produto, uma peça de teatro, e eu penso, gente, mas as pessoas estão precisando comprar feijão. E eu vou vender uma peça, R$10 que seja, mas um feijão não custa isso. Então esse é um desafio que eu tenho por ser da área aí do lazer, do lazer. E num país que as pessoas têm muita necessidade básica ainda a ser atendida, né, o lazer acaba ficando um pouco sempre para depois. Mas por outro lado, eu também acho que aquela história lá do Sociedade dos Poetas Mortos, tem coisas que você tem que fazer para viver, mas tem coisas que são pelas quais você vale a pena viver. Então eu fico aí tentando achar eu acho que eu faço parte das pessoas que têm que fazer coisas pelas quais vale a pena viver. Essa é a minha profissão, é o que eu sei fazer. E eu tenho que entender a necessidade que as pessoas têm dela, a necessidade do sonho, da fantasia, a necessidade da arte. E eu tenho que cada vez mais entender onde está essa necessidade para que eu possa de verdade criar um produto, um serviço nessa área da arte que de verdade responda a alguma coisa efetiva para as pessoas em geral. Não só as pessoas da arte, que amam a arte, que são iniciadas à arte, mas que responda a todos. Então eu estou pesquisando aí, né? O que todo mundo precisa em comum. Esse é o meu desafio de hoje, minha lição de hoje e minha partilha de hoje. E vamos ver qual vai ser o próximo capítulo e o que vai nascer dessa pesquisa. Estou eu lendo livros, vendo algumas palestras. Ainda não tem nada muito definido, é tudo muito picotado, mas assim que eu tiver uma forma, eu vou rapidamente, compartilhar. Até mais!